Levar um doente para um centro espírita é prejudicial. Ah, Frei, mas eu fiquei sabendo que fulano de tal foi lá e recebeu a cura. Ok, o diabo também cura, viu? Pergunta número 838 do Livro dos Espíritos. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Eu fico, na verdade, perplexo em ver que em pleno 2025 ainda existam áreas de certas religiões, certas seitas, certos indivíduos que instiguem o ódio contra outras crenças, entre aspas. No caso, contra o Espiritismo não é meramente uma crença, não é uma religião, mas sim uma crença racional nascida de uma ciência, nascida da metodologia científica. E aí nós temos esse caso aí do Frei Gilson que tenta se apoderar das consciências alheias, voltando ao século V depois de Cristo, se comportando, na verdade voltando até antes, né? Voltando à época de Cristo, se comportando como um dos doutores da lei, como um dos fariseus, que ousa até dizer que, se você se cura dentro de um centro espírita, isso seria serviço do diabo. Acho que vocês já ouviram isso, né? Parece muito com o que os fariseus falavam, quando Jesus curava no sábado. O próprio Jesus ensinou: uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma má árvore não pode dar bons frutos. Mas para pessoas como o Frei Gilson, absolutamente dogmáticas, parece que vivendo nos séculos passados, não importa se a árvore dá bons frutos. Não importa se o Espiritismo produz frutos maravilhosos. Não importa se ele só instigue ao bem, se ele só instigue à verdadeira caridade. Não importa se o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. O que importa é os dogmas dessas pessoas, dessas religiões, que, no caso dela, por exemplo, diz: fora da Igreja não haveria salvação. Igreja essa, aliás, né, Igreja Católica Apostólica Romana, que tentou e ainda tenta, por algumas pessoas como o Frei Gilson, se apossar da verdade, se apossar do cristianismo, se apossar de Jesus, como se Jesus tivesse fundado uma religião. Eles dizem que sim, que essa religião foi fundada por Jesus, mas nós sabemos muito bem, quem não sabe pesquise, que a Igreja Católica Romana nasceu, efetivamente, cerca de 300 e poucos anos após a morte de Jesus, quando, perdendo ali muito controle sobre os fiéis por conta do cristianismo, os romanos, então, se apossam do cristianismo, moldando aos seus próprios dogmas, ainda que contrariando totalmente, ou quase totalmente, os ensinamentos de Jesus. E então, como outras religiões ainda hoje em dia fazem, esqueceram completamente de Jesus, guardaram os seus ensinamentos em caixinhas fechadas dentro de suas bibliotecas inacessíveis ao público e lançaram as cruzadas, e lançaram as guerras santas, e queimaram pessoas que ofereceram algum tipo de perigo aos seus dogmas tão sensíveis, como pregos, como casas criadas, construídas sobre a areia. E isso tudo aqui não é um ataque à religião dos outros. A Igreja Católica há muito tempo já deixou de ser o que era, pelo menos para o povo. Para talvez a vasta maioria, pelo menos aqui no Brasil, essa Igreja Católica ferrenhamente dogmática não conquista mais. E é por isso que eles vão buscar a fé raciocinada onde ela existe, de acordo com a sua racionalidade. O Espiritismo não traz imposições. O Espiritismo não ataca a fé alheia. Na verdade, Kardec até recomendava aos espíritas que não fossem às igrejas tentar converter ao Espiritismo, tentar mudar a ideia daqueles que pensavam diferente e que estavam muito felizes com os seus dogmas. Não, o Espiritismo não é para esses. O Espiritismo é para todo aquele que tem a fé raciocinada, que tem o pensamento livre. E se você tem a fé raciocinada e está cansado de dogmas, está cansado de rituais, está cansado inclusive de muitas coisas que infelizmente você vê no movimento espírita, você precisa conhecer o Espiritismo verdadeiro. Eu te recomendaria estudar as revistas espíritas de Allan Kardec, de 1858 a 1869. São obras fundamentais que demonstram a formação da doutrina espírita.
Ali você vai ver que a evocação é necessária, que a evocação é benéfica. Ali você vai ver que a mediunidade praticada no lar é benéfica, é melhor do que a mediunidade praticada em um grupo heterônomo, como se transformou o movimento espírita. Enfim, diversas coisas que o movimento espírita contraria. Mas se você quer realmente conhecer a essência do espiritismo, eu te recomendo duas coisas. A primeira é: comece estudando o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. A segunda é: vá até o nosso site, Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec. Pesquisa no Google, entra lá e você vai ter materiais, vídeos, um monte de fonte de conhecimento para você ter aí contato com o que é o Espiritismo de verdade, que não é, infelizmente, o que está no movimento espírita brasileiro. E há pessoas como o Frei, levianas, que falam do que não conhecem, que lançam anátema sobre aquilo que na verdade eles têm medo porque fere a sua crença construída sobre a areia movediça. Deixe eles ao tempo deles. Nós temos que fazer a nossa parte, colocando as coisas nos seus devidos lugares, demonstrando os fatos, demonstrando a verdade. Mas não temos que brigar com eles. Não temos que ir chutar a porta de igreja nenhuma. Deixe eles. O tempo se encarrega. E um dia, eles estarão conosco, buscando fazer esse trabalho de esclarecimento da verdade, de esclarecimento daquilo que é bom e que, não conseguindo perceber e entender nesse momento, agora perseguem, da mesma forma como outrora os fariseus perseguiam Jesus.